Chegamos ao fim de um ciclo. Este é o último vídeo do Foi Flow Podcast em 2025. É mais do que encerrar um ano. Estamos encerrando uma fase muito importante da nossa história. Gratidão profunda a cada convidado que passou por aqui, a cada troca, a cada conversa verdadeira, a cada consciência que se encontrou com a nossa. Gratidão a você que assistiu, compartilhou, sentiu, refletiu e caminhou junto com a gente. 2025 foi um ano de aprendizado, expansão, desafios e muita verdade. Um ano que nos ensinou que tudo tem seu tempo, seu formato e seu chamado. E agora entramos em 2026 com um convite claro, a renovação. O Foi Flow Podcast se transforma, não será mais um podcast no formato que você conheceu até aqui. Em 2026, algo novo nasce, novos formatos, novas experiências, novas formas de levar consciência, presença e verdade, de um jeito ainda mais alinhado com a essência da Foi, Deixe Fluir. Não é um fim, é uma transição, é um realinhamento com o que pulsa agora. Que 2026 seja um ano de mais leveza, mais verdade, mais coragem para soltar o que já cumpriu seu papel e abrir espaço para o novo. Seguimos juntos, em movimento, em consciência. Gratidão 2025, bem-vindo 2026. Com amor, Foi, Deixe Fluir. Muito bem, estamos ao vivo aqui na nossa última live de 2025. Então, eu desejo a você muita luz no seu coração, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Diego Roque e você está num canal de espiritualidade e de práticas energéticas. Hoje é uma live especial, uma live de fechamento de ano. E, obviamente, precisa ser um momento especial. Por isso que eu convidei uma pessoa mais do que especial para vir conversar conosco hoje aqui. Tá bom, gente? Bom, antes de eu apresentar aqui formalmente a nossa convidada, que você já sabe qual é, por isso você está aqui, eu quero te fazer aqui um convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no canal, confere. Você também que já está inscrito aqui, já se inscreveu em algum momento, confere a sua inscrição, porque às vezes o YouTube ele desinscreve por algum motivo que não sabemos qual. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha no canal, vê aí se você está inscrito e te peço essa gentileza. Essa é a nossa energia de troca. Hoje nós vamos falar sobre movimentos, energia, prosperidade. Então, para energia movimentar, circular, te faço esse pedido especial aqui nesse momento agora, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa aqui o seu curtir, tá bom? Deixa o seu like, isso é muito importante, isso faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. Deixa-me dar um abraço aqui, ó, uma saudação fraterna aqui para o Tiago, que está por aqui, um abraço para você, Tiago. A Eli está por aqui, membro do canal, então aproveito também e faço um convite para você, torne-se membro aqui do nosso canal, e você que é membro, você sabe, tem benefícios exclusivos aqui. Então, tem conteúdos exclusivos aqui na área de membro. Tem práticas energéticas, tem mensagens espirituais, tem cursos. Enfim, dá uma olhadinha lá, porque é bem legal e o valor é bem acessível, tá bom? Um abraço aqui também para o Jorge. Legal, Jorge, que você está conosco. O Jorge, a Joana, um abraço para a Joana, Rosângela. Marilene está por aqui também, um abraço para você, Marilene. Fefe, beijo, Fê. Te amo, tá passeando, tá lá na casa do papai dela. Claudinei por aqui. Regiane, um abraço para você, Regiane. Marco Aurélio, depois eu quero conferir com a Daniela se esse Marco Aurélio que está aqui, se é um conhecido nosso, mas de qualquer maneira eu já deixo um abraço aqui para você, Marco Aurélio. Tá falando assim, ó, dupla fera hoje. Magda, a Nancy também está por aqui, a Flávia, enfim, uma galera bacana. Canal Foi Deixe Fluir, inscreva-se também nesse canal maravilhoso aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, sobre esse canal, mas que na verdade você vai compreender que não é só um canal, tá? É um movimento espiritual de expansão da consciência. Daniela Tineu é terapeuta, facilitadora em expansão da consciência, expansão da prosperidade, reprogramação mental. Ela é uma das idealizadoras da Foi Deixe Fluir. É um
uma empresa da nova era de terapias integrativas. Ela é coautora também do livro Empodere-se Agora, Café com Sabedoria e Chaves da Sabedoria. Daqui a pouco eu quero perguntar para ela sobre essas iniciativas aí, quero conhecer um pouco mais. Então, pessoal, vamos convidar ao palco aqui minha amiga, nossa amiga, que vai trazer muito conhecimento para a gente hoje sobre prosperidade, Daniela Tineu. Seja bem-vinda. Tudo bem aí, Dani? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer. Vamos falar sobre prosperidade aí, né? Bora, vamos trocar uma ideia sobre prosperidade nessa noite quente de Santos, não é? Suando aqui, mesmo com barra, a gente está suando. Estamos suando mesmo, né, gente? Então, vamos lá, a gente vai conversar com a Daniela, pessoal, que é uma especialista em prosperidade. Eu sei que é, e por isso que ela vai vir aqui trazer os seus conhecimentos para a gente. Bom, eu anotei aqui, hoje passei o dia pensando na live de hoje e comecei a anotar aqui algumas possíveis perguntas, mas eu também quero deixar um convite para você que está assistindo aqui, porque eu sei que esse tema desperta muita curiosidade, né? Eu já deixo o convite para você ir colocando as suas perguntas aqui nos comentários, beleza? Mas, antes de eu entrar aqui nessas perguntas específicas sobre prosperidade, Daniela, como é que a espiritualidade se apresentou na sua vida? Eu sei que você veio de um outro movimento aí, como é que você fez essa transformação na sua vida? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, vamos lá, né? Na verdade, eu sempre, assim, tive envolvida com a espiritualidade, mas uma coisa muito, assim, que eu frequentava, sempre foi da Igreja Católica, depois eu frequentei o catecismo, mas uma coisa assim, não fiz estudo, nada disso. Ia lá, tomava um passe e tudo mais. E aí, como a gente estava falando, que a gente vai falar sobre os anos aí, né? Em 2017, 2012 eu já tive um despertar, mas em 2017, que é um ano 1, que a gente vai falar sobre isso, foi onde foi o meu grande despertar aí. Eu me lembro exatamente que eu acordei, era um sábado de fevereiro, e tipo assim, eu falei assim, não, chega, basta, porque assim, eu era da área acadêmica, funcionária pública, então assim, minha vida já estava toda estabilizada, casada, com filhos, um serviço público, mestrado, então assim, eu já estava vendo que eu já estava indo para um doutorado, e ainda eu senti um vazio, e eu falei, não é possível, mais uma coisa que eu vou buscar fora, uma resposta para tampar algo que eu não achava, que eu não completava. E aí eu me lembro que eu acordei esse sábado, eu falei, não, agora chega. E aí eu abri a janela e eu comecei a estudar, eu comecei a entrar na internet, ver vídeos, e comecei a ver vários canais que falavam sobre prosperidade, sobre crenças. Comecei a estudar muito sobre crenças, né? Porque eu me sentia uma falta, então eu fui estudar sobre escassez. Por que eu sinto essa falta? Por que eu tenho esse vazio? E aí, isso foi em fevereiro, em junho eu entrei num curso de Theta Healing para ver algumas feridas que eu tinha, né? Que eu sentia uma rejeição, um abandono, coisas que eu já tinha ido no psicólogo e tal, mas que eu não tinha chegado exatamente naquilo, não tinha me preenchido. E aí começou todo esse caminho, e aí eu comecei a fazer, primeiro para me curar, primeiro para buscar as respostas, e foi indo. E aí eu comecei a trabalhar muito com essa parte de prosperidade, porque era a prosperidade, né, ao contrário da escassez, que era essa falta. E aí eu fui buscar essa prosperidade, comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a fazer mentorias e fui participando e junto com o trabalho da prefeitura, né? Fazendo esse trabalho da prefeitura junto. Mas a minha parte que eu trabalhava era mais essa parte de reprogramação mental. E aí as pessoas começaram a ver e começaram a me perguntar. E aí eu comecei a fazer mentoria, comecei a fazer cursos. Foi onde eu participei de uma mentoria onde a gente fez esse livro Empodere-se Agora, com, não sei se você sabe, o Joel J, que hoje é Joel J, mas era Joel Moraes. Eu fiquei nessa mentoria dele 3 anos lá com ele, mas era mais voltada para negócio, para empreendedorismo. E eu estava mais nessa pegada. Depois eu comecei a entrar na apometria, e aí fui parar num curso de apometria e fui para essa parte mais espiritual. E lá eu conheci o Marco, né? E um dia eu estava também, ele tinha questões na prosperidade, e uma pessoa falou assim, por que você não vai falar com a Daniela, né? Ela faz uma mesa, eu fazia uma mesa radiônica, comecei a atender, e aí ele foi com questões de prosperidade e a gente se conheceu. E aí quando a gente se conheceu,
foi tudo muito intenso, tudo muito rápido. E aí eu fiz um mapa numerológico para ele, né, de numerologia cabalística, e foi aí que a gente viu essa questão dele de trabalhar com a espiritualidade, e aí ele me mostrou um conteúdo que ele tinha, e aí a gente viu depois que a gente tinha parte desse projeto, e logo em seguida veio a Foi, que é a nossa empresa, e hoje a gente vai cada hora mais peças desse quebra-cabeça vai desmembrando. E ele falou assim para mim, você tem um grande buraco, que é a espiritualidade, é isso que te falta. E aí ele me apresentou, então, essa parte espiritual. Então, toda a minha parte espiritual, ela vem do Marco, né? Hoje eu sei, porque a minha família toda tem essa ancestralidade, toda tem a parte espiritual, a família do meu pai, mas eu não desenvolvia, né? Então, hoje, toda a minha espiritualidade, ela foi apresentada pelo Marco, né? E a gente hoje sabe o papel de cada um, que a minha parte é essa parte mais mental, emocional, e a dele, todo esse ancoramento espiritual, mas a minha espiritualidade, eu não tenho incorporação, também vem toda através dele. Então, ele incorpora os meus guias, meus mentores, e só que hoje a gente já descobriu qual era a minha mediunidade, qual que é a minha forma de assimilação simpática, de captação, e aí todo o desenvolvimento que hoje a gente faz lá, mas que eu faço mais essa captação psíquica e assimilação simpática e canalizações, não incorporação, né? E aí foi o espiritual abriu, e aí aquele vazio foi preenchido, né? Que bonito. E é muito legal, né? Como a espiritualidade ela consegue encontrar maneiras de fazer essas conexões ou essas reconexões, não é? E aí eu fico pensando aqui, né? Porque para você fazer essa transição na sua vida, aí você com mestrado aí, né, beirando um doutorado com muito conhecimento acadêmico, e com certeza você levou isso também para esse momento agora, mas enfim, a vida estava te levando para um rumo, né? E aí de repente surge um portal ali e você atravessa para isso. Precisa de espiritualidade, coragem e sensibilidade, com certeza, né? Como é que foi esse momento de atravessar esse portal, Daniela? Então, né? Precisou de muita coragem. No início, como eu era funcionária pública, a gente foi em 2022, né? E aí eu fiquei no paralelo, aí depois em 2023 eu pedi uma licença sem vencimento. E aí já foi uma grande transição, porque você está sem vencimento nenhum. E eu tinha um amigo que ele falava assim, eu participava de um programa de TV com umas meninas que falava sobre o universo feminino, mais empreendedorismo. E esse meu amigo, ele falava assim, tudo bem, Daniela, é muito fácil você falar de prosperidade, você falar dessas coisas todas, porque você tem uma estabilidade. Agora eu quero ver se você vai sustentar isso que você fala de prosperidade, porque as pessoas colocam prosperidade muito atrelada ao dinheiro, né? Então eu quero ver você sem salário, né, com família e tudo mais, você tem uma estrutura, como é que vai ser isso? Como que você vai sustentar isso? Aí eu quero ver se você vai sustentar esse discurso. E aí foi quando eu fiz esse movimento, aí fiquei 2 anos em licença sem vencimento, e agora em junho desse ano eu precisei fazer, né, a minha decisão, se eu ficava ou não. E claro que eu fui consultar a espiritualidade, né? E aí o meu querido pai Joaquim falou assim, eu não posso falar nada, você sabe qual é o caminho, porque eu não posso interferir, né, na sua decisão, você sabe o que você tem que fazer, você quer o quê? Uma aprovação? Você quer que, porque depois aí você acontece alguma coisa, você fala, ah, não, foi o senhor que me falou esse caminho, então eu estou seguindo o que você falou. Não, você vai decidir por sua responsabilidade, porque eu não posso sustentar isso para você. E aí eu me decidi por esse caminho. Precisa de muita coragem, né? Às vezes eu paro e falo assim, nossa, eu tive que ter muita coragem mesmo, né? Porque eram 13 anos de um lugar de estabilidade que muitas pessoas queriam, né, ter essa estabilidade numa área que é a minha área de formação, que é turismo, né? Meu mestrado também é em turismo, então estava tudo dentro da minha área, não era nada assim que eu fazia um negócio que era totalmente diferente, né? Um concurso que é totalmente diferente. Então, precisou de muita coragem mesmo e acreditar, né? Essa fé, você acreditar no invisível, você acreditar naquilo que você não está vendo. E aí a gente pega um pouco sobre confiança, porque a gente quer ter a confiança, só que a confiança ela só vem quando você está caminhando, né? Ela só vem no caminho, ela não vem antes. Você precisa ter a segurança, mas a confiança ela não vem antes. E a gente fica muitas vezes esperando essa confiança para, tipo, eu quero ver se vai dar certo. E aí foi um dia que o pai Joaquim falou assim para mim, né? Numa das sessões, ele virou para mim e falou assim, Daniela, lá no final da sua vida, eu vou sentar de frente para você e eu vou falar assim, valeu a pena? O que você vai me responder? Aí eu falei assim, sim, que valeu, né? Aí ele falou assim, então,
Se eu estou lá nessa projeção, Uhum. quer dizer que aquilo já está acontecendo. Então, qual que é o caminho, né? Só que ele não respondeu, ele jogou para mim, fez uma pergunta, jogou para mim e tipo, você já sabe qual que é a resposta. Então, trilha esse caminho. Se você está projetada lá no futuro e você já sabe que lá é o sim, então você já tem a resposta, né? Do que você tem que fazer. Sim. E aí eu acho muito legal você trazer esse relato aqui, muito bacana ouvir aqui de você, porque isso com certeza é uma fonte de inspiração para quem está buscando essa transformação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o ano de 2026, que tem muita relação com isso, né? Então, assim, é legal porque isso também traz inspiração para esses movimentos necessários quando a alma chama, né? Então, você teve um chamado de alma e você estava num caminho, como você disse, de estabilidade, né? E aí o mundo coloca o quê? Medo, né? Coloca medo. Como é que você vai sair de um caminho de estabilidade? Concurso, né? Provavelmente você prestou um concurso e concorrido, né? Com certeza muito concorrido. E aí você, entre aspas, né, abre mão de tudo isso, né? Endoidou de vez, né? O E você mundo, tem que o mundo enfrentar traz todo o esse medo. sistema também, né? A família, todo mundo, né? O mundo traz esse medo, né? Então, que legal que você incorporou esse chamado espiritual aí dentro do seu coração, que bacana. Então, vamos lá, né? Isso com certeza é um movimento de prosperidade. Você já falou sobre prosperidade para a gente na prática, porque fazer esse movimento, se libertar dessas amarras que são colocadas dentro da gente, muitas vezes sem perceber, né, e dar esse grito, deixar a alma dar esse grito de movimento, esse grito de liberdade, eu considero como prosperidade, mas eu quero ouvir, obviamente, de você, né? Então eu fiz algumas anotações aqui, vou colocar algumas perguntinhas prontas, mas não é que estão prontas, eu anotei e passei para cá para a galera poder ver e a gente interagir, tá? Pessoal, vai colocando perguntas aqui nos comentários, aqui no chat, daqui a pouco a Daniela vai responder, hein? Então vamos lá. Para você, o que realmente significa prosperidade? Prosperidade é só dinheiro ou envolve outras áreas da vida? Bom, vamos lá. Prosperidade não é só dinheiro, mas as pessoas elas costumam ter essa visão de que prosperidade é só dinheiro, né? Prosperidade ela é um estado de espírito. Prosperidade ela está ligado à permissão. Então, o quanto você se permite, o quanto que você se permite viver, o quanto que você se permite receber da vida, né? Então, o universo é abundante, todos os recursos estão disponíveis, mas a gente tem muitas crenças de limitação. Então, a gente acredita que prosperidade não está acessível, mas prosperidade está acessível a todas as pessoas. Então, prosperidade ela envolve todas as áreas da sua vida, que não é só riqueza material. O material, o dinheiro, também faz parte da prosperidade. Mas prosperidade é o quê? Portas abertas, prosperidade é fluxo, prosperidade é uma reciprocidade energética, um equilíbrio entre o dar e o receber. E muitas pessoas elas atrelam a prosperidade à riqueza, mas as pessoas que às vezes muitas pessoas elas são ricas, mas elas não são prósperas, porque prosperidade está ligada a bem-estar, a fluir, a quando você tem leveza. E a riqueza só por si só ela está ligada ao quê? A acumulação, a controle, a esforço excessivo, a competição, e isso tudo gera, né? O quê? Ansiedade, riqueza sem bem-estar. Então muitas pessoas têm dinheiro, mas elas têm medo que elas vão ser assaltadas, que vai acontecer alguma coisa. Então, elas estão ligadas no que está acontecendo externo. Então, a prosperidade ela é um estado de espírito e ela está disponível para todas as pessoas. E aí, eu sempre falei sobre prosperidade, mas isso é um pedido, né, da minha espiritualidade, do Pai Joaquim e de toda a minha espiritualidade que anda comigo, que pediu para que eu começasse a falar sobre prosperidade da alma. Então, o que seria prosperidade da alma? É algo muito além de só a sua vida material, porque muitas pessoas elas vão passar essa encarnação toda e de repente elas não vão ter riqueza material, acúmulo de riquezas, de bens, e elas não podem sair daqui com essa escassez e pensando que elas não tiveram sucesso na sua vida, sucesso existencial. Então a prosperidade ela está ligado também ao seu sucesso existencial, o sucesso dessa sua existência, e é o sucesso da sua existência. Ele não está ligado à sua riqueza material, porque quando você for para o outro lado, quem acredita em reencarnação, quem acredita em vida eterna, ali não vai ser medido quanto que você acumulou, você também não vai poder levar esse acúmulo,
Mas o dinheiro é importante sim, porque o dinheiro é o recurso disponível aqui na nossa terceira dimensão. E ele, quanto mais eu tenho, mais eu consigo compartilhar e mais eu fico tranquila. Vamos supor que como que eu posso, tá bem? Como esse meu amigo falou, né, Daniela? Eu quero ver quando você não tiver esse dinheiro, se você vai sustentar isso. Mas como que você pode se conectar com a espiritualidade, você fazer conexões, se você está preocupado com a conta que você tem que pagar, se você vai conseguir pagar a escola do seu filho, se você vai ter o que comer, você está o quê? Vibrando na escassez. Você está vibrando o quê? Na falta. Então, como que você pode ter uma conexão? Como você pode ter uma vibração elevada se você está na falta? Então, isso é um estado de espírito, mas que você tem que manifestar do invisível para o visível, para a matéria. Então, não adianta também eu ficar só me espiritualizando, só me conectando com meus guias, com os meus mentores e não colocar isso na prática e não materializar no plano físico. Então, isso é uma das coisas que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente vem para o lado espiritual, porque a gente está muito material ou a gente está muito espiritual. E é a gente trazer o quê? Esse equilíbrio, a gente vir para o centro. Quanto mais aterrado eu tô, mais acesso multidimensional eu tenho, mais conexão espiritual eu tenho. Por quê? Porque eu tô tranquilo, porque as minhas contas elas estão garantidas, eu não tô preocupada se eu posso ligar meu ar, se eu não posso ligar meu ar, se eu vou comer, se eu não vou comer. Como é que uma pessoa que está na sobrevivência, ela consegue fazer alguma conexão? Ela não consegue, porque ela está preocupada, né? Ela está no sistema luta e fuga, ela está com toda a parte cerebral dela ali pronta para o ataque, pronta para sobreviver. Então não tem como, né? Mas tudo isso é reprogramável, tudo isso a gente consegue reprogramar, porque tudo isso são crenças que são instaladas na gente, dessas programações que a gente vem, né? A gente vem com muitas programações. Eu não estou te ouvindo, Diego. Acho que o teu som... É a minha famosa mania de falar com o microfone desligado. Desculpa aí. Um estado de espírito disponível a todas as pessoas. Achei isso incrível. E o equilíbrio entre dar e receber. Então é fluxo, né? Tem uma relação grande com o movimento. Olha que legal essa pergunta aqui da Flávia. A Flávia Russo colocou assim, boa noite. Como foi o seu processo de acreditar, né, dar crédito aí no mentor, o pai Joaquim? Certeza que estava no caminho certo? Então, vamos lá. Certeza, foi o que a gente falou, né? É você ter uma segurança naquilo que você está ouvindo e quando que aquilo ressoa com o seu coração. Porque uma coisa é o que você pensa, né? O seu cérebro instintivo, que é diferente do caminho, que é o seu coração, que ele sabe qual é o caminho. E muitas vezes a gente entra nesse conflito entre a nossa mente, o nosso ego, que vai ficar lutando ali, falando assim, não, isso daí não é para você, nada a ver, você já está todo estabilizado, como que você vai vir para cá? Então é você acreditar, é você ter fé, porque é você acreditar no invisível, naquilo que você não está vendo. Você tem que dar um passo, né? Com a certeza de que a gente nunca está sozinho. Então, o que fez eu tomar essa decisão? Primeiro, tudo aquilo que eu comecei a ver, né? E primeiro você, no princípio, você acha que você está louca. Aí você começa a ver que você não está tão louca assim, que as coisas estão acontecendo, que estão manifestando. Mas é um passo de fé. Não tem como eu te falar uma outra coisa. É um passo de fé, porque fé é você acreditar no invisível, acreditar naquilo que você não está vendo, né? E você seguir o seu coração. Se você se concentrar, se você trouxer uma respiração consciente e se conectar ao seu coração, você vai conseguir diferenciar o que é o seu ego e o que é o caminho do seu coração. O seu coração, ele sempre vai dar a verdade. O que acontece é que quando a gente recebe informações, ou a gente tem intuições, ou a gente recebe informações dos nossos mentores, quando a gente para na nossa cabeça, a nossa cabeça ela começa a criar muita coisa. E se você desce ela para o seu coração, essa seta te direciona, ela faz você se manifestar, é uma seta de manifestação. E essa manifestação, ela já separa o que é ilusão do que é verdade. Só que o problema é que a gente para sempre na nossa cabeça. E aí, na nossa cabeça, a gente começa a criar um monte de histórias, um monte de repertórios que muitas vezes nem são verdades e a gente se perde no nosso ego, né? Sim. No personagem.
E aí a gente materializa medo, né? E o medo ele leva para esse estado de escassez, né? Sim. Então vamos lá. Quais seriam as 3 atitudes mais comuns que afastam a prosperidade das pessoas, ou seja, a escassez, né, que você estava falando? E quais os sinais mostram que a pessoa já entrou nesse padrão? Bom, vamos lá. O que mais afasta, né? Culpa, medo, raiva, mágoa, a gente ter dó das pessoas. A dúvida, ela sempre destrói aquilo que você construiu. Quando você tem dúvida, você destrói tudo aquilo que você construiu. Então, o medo e a dúvida, eles estão de mão dada com a escassez. E isso vai fazer com que você baixe a sua frequência. Então, como que eu sei, né, que eu tô nessa frequência? Quando olho para minha vida e vejo que nada eu consigo manifestar, que eu não tenho manifestação, que eu atraio pessoas que estão sempre em desequilíbrio comigo, que eu atraio sempre as mesmas situações, que eu fico num ciclo repetitivo, que eu não consigo sair dali. Então, tudo isso vai mostrar que você está repetindo um padrão. Por exemplo, pessoas que reclamam demais. As pessoas elas não gostam, só que às vezes é difícil você entender que você está nesse padrão de reclamação. A pessoa que se vitimiza demais, porque é muito fácil você sustentar o padrão de vítima. É muito difícil, por exemplo, acontece algo bom na sua vida. Você sustenta só por um pouquinho, daqui a pouco você já começou a reclamar. Não, mas não é possível que isso é verdade, não é possível que aconteceu. Vai acontecer algo que vai... Porque a gente tem um viés cognitivo negativo no nosso cérebro. Então, a gente tem uma tendência a ficar no negativo. E a gente vai dar aquele pico no positivo, aquele pico naquilo algo bom, mas daqui a pouco a gente cai de novo. E como a gente roda em crenças, em padrões, a gente fica rodando nas programações que a gente tem, de falta, de medo, de dúvida, e a nossa vibração fica lá embaixo. Aí você olha para a sua vida, e aí, Diego, é muito legal a gente colocar um parêntese aí, que prosperidade ela não está ligada a esforço, porque se a prosperidade ela tivesse ligado a esforço, as pessoas que trabalham muito, elas teriam que ter muito, e elas não têm, porque prosperidade está ligada a valor. E quanto que você se valoriza? Essa foi uma das lições também que a gente teve que... ficamos um tempão ali aprendendo essa lição, porque quanto mais você corre atrás dos seus números, mais longe você fica do valor. E a gente só tem mania de olhar para tudo que falta para gente. Então, eu queria ter esse carro e não tenho, eu queria ter essa casa, não tenho, eu queria ter aquilo e não tenho, falta isso. A gente não olha para o que a gente já tem, porque a gente só olha para os zeros. Só que o zero, ele pode ser nada, como ele pode ser tudo. Se você não precisa de outro número, você só precisa de um número, que é o 1, a unidade. Quem é a unidade? Você. Se você se coloca na frente de um monte de zero, você simplesmente está rico, né? Você vai ter riqueza. Só que a gente fica só olhando para os zeros e esquece da unidade, que é você. E a unidade é que faz a atração do universo para que ele crie e para que ele manifeste na sua vida, para que ele atraia para a sua vida. Quando a unidade, que sou eu, não estou alinhada, não estou no fluxo, não estou coerente, com coerência, tudo se dispersa. Então, a dispersão também é uma das características que você pode ver que você não consegue focar, você está sempre distraído, né? Você não tem autenticidade, a sua autoimagem está lá embaixo, você não se valoriza. Então, tudo isso são características aí que você não se dá o valor, né? E o valor está ligado à prosperidade. Nossa, muito bom. E me veio uma reflexão aqui, né? Sobre preço e valor, né? O preço que se paga pelos movimentos ou pelas escolhas que a gente faz na vida e o valor que você coloca. Ou, assim, quanto mais você se autovaloriza, né? Maior vai sendo o teu valor perante a vida. E olha que legal aqui, ó. Marco Aurélio colocou um comentário aqui, ó. Não é em ter certeza, é em não ter dúvida. Aí ele colocou aqui também, estar no caminho é estar feliz e em paz. Isso é muito legal, né? Porque quando você se alinha com o seu caminho, essa felicidade brota dentro do coração, né? Que é o que você falou. Sim, porque na verdade, qual que é o nosso propósito? De todo mundo é ser feliz, né? Nosso verdadeiro propósito é a gente ser feliz.
E muitas vezes foi uma das coisas que o pai Joaquim trouxe para mim também, né? Que ele falou assim: aos olhos dos outros, dos humanos, você perdeu, mas o quanto aos nossos olhos e aos olhos do invisível você ganhou. Então, para as pessoas, isso é uma perda, mas o quanto que você está ganhando, né? O quanto que você está ganhando em reconhecer os seus valores. E aí vem uma outra técnica que a gente usa muito e que foi um dos ensinamentos, que é o espelhamento. Então, quando você se olha no espelho, quando você... Tudo na nossa vida é um espelho. Então, o que está acontecendo na sua vida material, nos seus relacionamentos, na sua saúde, é um espelho daquilo que você é. Só que a gente fica tentando mudar a sombra, aquilo que está projetado, e não quem está se olhando no espelho. Então, isso também vai muito do que está acontecendo nesse ano de 2025, que é o Eremita, né? Que fez a gente entrar, a gente não buscar fora as respostas, a gente buscar dentro, que parece meio clichê, né? As respostas estão dentro de você, tudo está dentro de você, e as pessoas falam, eu não encontro nada, eu procuro e não encontro nada, como é que eu faço isso? Né? Que fica um papo muito assim, mas como que eu faço isso na prática, né? Então, esse ano a gente foi convidado a isso, a olhar, aí, a vir, né? A olhar para trás, fazer reflexões, e isso foi um dos ensinamentos que ele trouxe para a gente. Quando eu olho no espelho, eu preciso reconhecer aquilo que eu estou vendo, aceitar, né? Eu preciso aceitar. Um dos passos para a gente sair da escassez é você aceitar aquilo que está acontecendo com você. E a aceitação não é uma aceitação passiva, é uma aceitação consciente. Ok, minha vida está assim, minha vida financeira está assim, meu relacionamento está ruim, meu corpo está ruim, tudo está ruim, minhas amizades estão ruins. Tá, mas como eu faço para mudar? Eu aceito, eu não fico reclamando, murmurando, porque aí eu desço a frequência. Então, como que eu aceito isso e aí eu ressoo com uma frequência, com uma vibração daquela minha versão próspera? Porque você não nasceu escasso, né? Se você já chegou aqui, é porque alguém disse sim para você, né? E prosperidade é igual à vida. Então, você precisou de um sim para estar aqui, porque senão, se a sua mãe não quisesse, você não estaria aqui, né? Ou se não tivesse, vários fatores poderiam fazer você não chegar até aqui. Então, você teve o primeiro sim. Então, só de você estar aqui, nesse sim, já tem alguém que te colocou, alguém que te nutriu por um tempo na escuridão, que você estava no escuro, né? Ali, estava sendo nutrido, estava sendo preparado. Então, por mais que depois a sua mãe te abandonou, que a sua mãe te deixou, houve esse tempo de preparo e você floresceu e você está aqui. Então, esse sim é o sim principal que a gente precisa ter para estar aqui nesse momento. Então, prosperidade é igual à vida. Então, o quanto que você diz sim para a sua vida? A gente estava falando antes sobre nãos, né? Que a gente precisa falar alguns nãos, mas o quanto que você diz sim para a sua vida. Porque quando você não diz sim para a sua vida, você está dizendo não para a sua vida e sim para um monte de gente, né? Excelente. Então, muito bom, muito bom. E aí, você falou, você trouxe essa relação, essa conexão, né, entre o ano 9 que a gente vive aqui, nós estamos no ano 9, né? E aí a gente está entrando aqui numa preparação, então, para 2026. E é legal porque você falou da relação entre luz e sombra. Então, prosperidade também tem uma relação com sombra, entre visitar, reconhecer a sombra, não é? E então, o que teve de aprendizado, de possibilidade de aprendizado em 2025, né, ano 9, e o que a gente pode levar agora para 2026, né, que é o ano 1, né? Na redução é o ano 1, né? Então, fala pra gente, por gentileza. Vamos lá, a gente estava aqui, né, 2025, somando da 9, o ano 9, que a gente tem o arquétipo, tem até a carta aqui, vamos ver. O ano 9 a gente estava aqui no arquétipo do eremita, né? A gente pode ver aqui que o eremita, ele está até olhando para trás. Por que ele está olhando para trás? Olhando para o passado dele, para a reflexão, e foi muito isso que a gente falou, né? Ele traz esse arquétipo do sábio, e o ano 9, ele é um ano de encerramento de ciclos, de fechamento, de limpeza. Então, por isso que muita gente viu que muitas coisas subiram à tona, muitas coisas que estavam escondidas. Por quê? Porque ele finaliza um ciclo de 9 anos. Então, você tem que olhar lá para 2017. O que você fez em 2017? O que você plantou em 2017? Quais foram as sementes que você colocou? Lembra que eu falei para vocês que o meu despertar foi lá em 2017? Então, eu estou finalizando um ciclo de 9 anos agora. E você também. Então, muita coisa que você varreu para o tapete, que você deixou passar, que você também não plantou, que você plantou com intenções que não eram tão positivas, você está colhendo. E o que o eremita ele fala? Ele
tira, ele deixa o véu fino. Então, muitas ilusões vieram à tona. Por quê? Porque a gente precisa de verdade, porque ele veio para dentro, ele veio para o caminho interior. Ele parou de buscar fora respostas e ele veio buscar as respostas dentro. Então, tudo aquilo que era uma ilusão, ela despencou, né? Que até o processo da torre. Eu não sou especialista em tarô, o Diego que é, mas o que a torre faz? Ela desconstrói aquilo que você criou, aquele monte de ilusões. Então, o eremita, ele convida a gente a fazer isso, a refletir e seguir esse caminho sozinho, que é um caminho que só a gente pode fazer por nós. A gente pode buscar uma leitura para direcionar a gente pode ir lá no centro espírita, a gente pode, mas as decisões, elas sempre vão ser nossas. E aí, Diego, a gente pode ver que você falou para mim assim, né, que a sua palavra desse ano foi o aprendizado. Por quê? Porque a gente tem duas opções quando a gente entra aqui nessa vida, ou dívida ou oportunidade. Então, sempre que você estiver diante de alguma coisa, você pergunta, isso é uma dívida ou uma oportunidade? Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando de uma vida linear, a gente está falando de uma vida em ciclos. Né? A nossa vida, ela é cíclica, então a gente é polaridade, a gente não vai estar só positivo. Então, prosperidade é quando eu olho aquilo que parece um caos, que parece negativo, e consigo vir para um olhar de observador, sem julgar e sem emoção. Porque quando eu entro na emoção, aí eu entro no meio do caos total e eu me perco na minha emoção. Então, é como se as adversidades, elas vêm e você começa a ter um novo olhar. Isso é uma dívida ou uma oportunidade? Né? Até aquilo que parece ruim tem um aprendizado, tem uma oportunidade ali, tem algo que você precisava soltar, tem algo que você estava apegado, tem algo que você não queria largar, porque escassez, ela é interna. Escassez, ela é uma ideia fixa que você tem. Né? E o universo, ele não é escasso, ele é abundante. Tudo é abundante para a gente, mas essa nossa consciência, ela está bloqueada. Por causa do quê? Por causa de culpa, por causa de medo, por causa de raiva, por causa de mágoas, por causa das histórias, das programações. Então, tudo isso faz com que a gente bloqueou esse movimento. E, por exemplo, se a sua vida está estagnada, né? E o eremita te convidou aí a você olhar para todas as estagnações da sua vida. A estagnação nada mais é o que é. É quando você não está colocando movimento. É quando você não quer desapegar daquilo. E aí você paralisa. Porque se você quisesse soltar, se você não tivesse resistência, você fazia a sua vida andar. Então, tem uma frase que a gente fala que é menos resistência, mais essência. Quanto mais eu resisto, mais aquilo persiste. Então, solta a resistência. Solta aquilo que você está segurando. Por mais que é bom ou que é ruim, solta. Né? Mas a gente não, a gente quer ter o controle de tudo. E aí a gente está se preparando para um ano 1, que é um ano aí que dá 2026, que dá 10 e que dá 1, né? Que aí a gente tem a roda da fortuna, né? Que todo mundo aí acha que é maravilhoso. Eu não sei porque minha tela tá assim. A roda da fortuna, mas a roda da fortuna, ela vai falar o quê? Que tudo que sobe também desce. A roda da fortuna, ela vai falar sobre karmas, sobre verdades. Então, ela não vai ficar parada esperando você, ela vai girar. Então, o que você vai esperar aí da roda da fortuna? Você vai fluir com ela ou você vai ficar parado e vai deixar ela girar para você? Né? Então ela não vai segurar o teu sofrimento, aquilo que você não quis resolver, ela vai trabalhar. E aí a gente tem aqui a serpente, né, que mostra toda essa troca de pele. A gente tem os 4 elementos aqui, a gente tem Anubis aqui em cima também, que está falando sobre, né, esse limiar aí de você tirar o velho da sua vida. Então esse ano ele vai ser muito importante para a gente, para traçar esses 9 anos até 2034. Então, aquilo que você fizer agora no ano 1, você vai colher aí nesses 9 anos. Então, por isso que ele é um ano muito importante. Ele é um grande... É um ano que a gente deve prestar muita atenção nos movimentos que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai plantar, nas pessoas que vão caminhar com a gente. Depois eu quero fazer 5 reflexões lá no final para a gente, para que todo mundo faça essas perguntas, para que você possa traçar aí o seu 2026, porque é um ano bem decisivo, né? E aí a gente tem um que é o mago.
E o que o mago ele faz? Ele tá com uma mão aqui para cima, né, e uma para baixo. Então ele tá falando assim como em cima, assim embaixo, assim como no macrocosmo, no microcosmo. Então o mago, olha a postura dele, é ereta. O mago ele tá pronto. Ele já sabe o que faz. Ele tem uma postura e ele tem os 4 elementos aqui na frente dele. Então ele já tem todas as ferramentas. Só que aí tá o grande pulo do gato, Diego. O mago, ele tá aqui com os 4 elementos, né? Ele tá com o fogo, com a terra, com o ar e com a fogo, terra, ar e a água. Só que você não pode escolher todos. Você tem que escolher um e focar em um e não se distrair e não se dispersar. Então não adianta a gente atirar para tudo que é lado. A gente tem que escolher um elemento e ir naquele elemento. Só que ele já tem todos e ele tá com o infinito aqui em cima, que é o quê? Os recursos são ilimitados. Né? Você tem essa conexão espiritual. Então, eu pego do invisível e trago para o visível, para a matéria. Eu materializo. O mago, ele materializa. Então, que elemento que você vai escolher? Você vai colocar mais fogo na sua vida? Você vai colocar mais água na sua vida? Ar, os seus pensamentos? Ou você vai trazer a terra, a materialidade, o dinheiro, o corpo, né? A materialidade. Então, aí você direciona e foca numa coisa só para você não se dispersar e não gastar a sua energia, porque senão isso vai se repercutir ao longo desses 9 anos aí. Então, esse é um momento bem decisivo que a gente vai ser um ano de muita materialização, de muita cocriação, mas que a gente precisa ter consciência, coerência, né? E olhar a nossa frequência, a nossa vibração, o nosso valor, a nossa verdade, porque tudo aquilo que está oculto vai vir à tona para te sacudir, né? Então é um reset. Então é uma grande oportunidade de você reescrever a sua história. É como se você estivesse te dando uma página em branco para você reescrever 9 anos aí, né? Então uma grande oportunidade. Muito bom, um ano de oportunidade, então. E olha só, você falou sobre escolhas, né? Então, sobre escolher aí essa mesa com os 4 elementos, aí com 4 possibilidades, né? Com 4 tendências que existem dentro de nós. Então, se a pessoa decide escolher todas, né? Ela vai cair talvez no aspecto de sombra do mago, né? Que seria tentar manipular essas forças da natureza e tentar manipular as forças da natureza e não se integrar, você vai receber de volta essa intensidade no negativo, né? Sim, tudo tem luz e tem sombra, né? Então Excelente. A gente tem que estar ligado nesse aspecto. Ele é um ano bom para quem vai se movimentar, para quem não vai se movimentar, quem não vai saber usar os elementos, né? Quem não vai saber ter foco e direção, vai se perder. E aí depois não adianta chorar 9 anos, né? Que a vida tá ruim. É isso aí, nem pôr a culpa no Arcano 9, o eremita, né? Olha só, você falou então, você trouxe para a gente muita reflexão a respeito de prosperidade, de escassez, né, sobre atitudes que levam para a prosperidade. E então, vamos entrar agora nesse contraponto, já, obviamente, trazendo essas tendências também para 2026, ajudando aí para essa preparação, né? Então, 3 atitudes que mais atraem prosperidade de forma consistente. O que você poderia destacar para a gente? Bom, vamos lá, de forma consistente, a gratidão, porque a gratidão ela faz com que você tire o foco daquilo que está negativo e coloque o foco naquilo que é positivo, naquilo que você já tem, né? Então parece que gratidão é algo muito assim, batido, mas a gratidão, existe essa ciência da gratidão. Então você agradecer pelaquilo que você tem, pelaquilo que você é, porque quanto mais você agradece, você vai aumentando a sua vibração. No momento que você já começa a agradecer, você já aumenta a sua vibração. Ter um pensamento promissor. O que é um pensamento promissor? É você pensar que tudo está disponível, que tudo já é, né? Então, assim, a gente fazia até um evento que se chamava Manifest, e a gente fez por vários anos. E esse ano a gente não fez esse evento, porque a gente entendeu uma questão sobre o tempo, onde tudo já é. Então, existe essa sua versão que já está manifestando, que já está realizando, e que você não precisa fazer esforço, que você não precisa mentalizar. É sair do pesado para ir para o leve. Então, gratidão, um pensamento promissor e você ter clareza do que você deseja. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem a identidade dela, ela só sabe aquilo que ela não quer e aquilo que ela não gosta. Por quê? Porque ela fica tentando a vida inteira dela sair daquilo que ela não gosta, daquilo que faz mal, então ela fica fugindo daquilo, mas ela não sabe olhar para onde ela quer, então ela está sempre olhando para trás
criando barreiras para que aquilo não chegue para ela. Mas o que você quer de fato, né? Então, é você colocar no GPS o lugar para onde você está indo. E aí, a maioria das pessoas, elas não sabem para onde elas estão indo, elas só estão seguindo. Então, eu acredito que esses três pontos, além da gente, o quê, Diego? A gente se ligar na nossa vibração, no nosso valor, porque o valor, ele é a unidade, e quando a gente valoriza a unidade, que, repetindo de novo, né, a gente consegue materializar isso, a gente consegue dar esse movimento até financeiro para a nossa vida, e a verdade também, porque tudo aquilo que não é verdade, ela não permanece, ela não sustenta. E o que faz você sustentar aquilo que você coloca na sua vida? Só aquilo que é verdade. Aquilo que não é verdade, você não consegue sustentar por muito tempo. E o dinheiro, ele não se dá bem com personagens, porque o personagem também não consegue sustentar o dinheiro. Então, o que é verdade? Verdade é presença. É o quanto que a gente está presente para aquilo que está acontecendo, né? Para a nossa vida. Perfeito. Esse é o ser espontâneo. Ser espontâneo. Muito bom. Ser espontâneo. Que é o Vamos interagir. Que a gente estava falando, né? Sim. Vamos interagir aqui com a galera que está deixando várias mensagens aqui. O pessoal está interagindo bem, que bacana. Ó, e essa caneca? É essa aqui, ó. Ó, que legal. Presentaço que eu ganhei, tá aqui comigo. Meu xodó fica sempre comigo aqui, tem um lugar especial. Tem aqui também mais uma mensagem aqui, ó. Luz, amor e ordem. E aí, o Marco Aurélio está pedindo para você falar um pouco da Colônia dos Iludidos. Você pode falar um pouquinho sobre a Colônia dos Iludidos? O que seria? Então, a Colônia dos Iludidos, ela vai entrar bem nesse campo da verdade e da ilusão, né? Aquilo que é verdade e aquilo que é ilusão. A Colônia dos Iludidos é onde nós estamos, né? Que a gente vive nesse mundo de ilusões, acreditando nesse personagem que está cheio de programações e que realmente não é a nossa essência. Não é aquilo que nós somos, mas a gente foi programado com esse monte de crenças e a gente fica nessa vida acreditando que nós somos isso. E a gente não vive a nossa essência, a gente não sabe escutar o nosso coração, que é aquele que fala a verdade e é aquele que direciona. A gente fica preso o quê? Na nossa mente e nas nossas emoções. E a mente e as emoções, se elas não estiverem equilibradas, ela faz totalmente um caos. E isso vai baixar a sua vibração e vai fazer com que você fique rodando em círculos, sempre no mesmo padrão e acreditando que a prosperidade não está disponível, só está disponível para os outros e para você não. E mesmo aqueles que têm muito dinheiro, não quer dizer que eles são prósperos. Então, também é uma ilusão, né? Porque é uma ilusão da acumulação e que você também não vai levar isso. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas, ressaltando que dinheiro é muito importante, sim. Sim. Daniela, uma pergunta que me vem aqui agora, fora do script, né? Fora das perguntas que eu coloquei aqui, o que surge espontaneamente. Prosperidade também tem uma relação, obviamente, com a matéria e também tem uma relação com o dinheiro, como você trouxe, né? Agora, o dinheiro, ele é importante. E como fazer para não cair nessa armadilha do poder que o dinheiro, ele eventualmente pode trazer? Ou como se integrar com isso? Então, vamos lá. O dinheiro, ele carrega uma informação, né? E o dinheiro, ele só potencializa aquela consciência que você já tem. Então, como eu não cair no poder? Trabalhando nas minhas sombras. A gente quer fugir das nossas sombras, mas na verdade as nossas sombras, elas precisam se integrar com a gente. Então, as pessoas falam, ai, credo, tira isso de mim. Ai, eu não posso sentir isso. Não, você pode sentir sim. Você tem que sentir isso, porque você precisa reconhecer, aceitar que você tem sombra, porque todo mundo tem sombra, assim como os arcanos, eles têm luz e sombra, nós também temos luz e sombra. Então, quanto mais rápido eu aceitar as minhas sombras e fazer as pazes com as minhas sombras, mais eu vou integrar isso. E isso também, Diego, agora eu quero fazer um parênteses aí. Muitas das pessoas que estão na espiritualidade, elas tiveram algumas vidas onde elas se perderam no poder. Então, traz essas memórias. Então, por isso, quando a pessoa ela vem para a espiritualidade, ela quer simplesmente se afastar da parte financeira e material. Só que isso é importante, porque alguém tem que financiar a sua vida. Alguém tem que trazer os seus movimentos. Então, espiritualidade está totalmente ligado à parte material, sim, mas por causa de crenças religiosas e por causa de memórias, ecos da alma, que a gente chama, memórias da alma que a gente vem trazendo, a gente tem medo de se perder, né? Então, a gente também precisa trabalhar essas consciências nossas
e integrar isso. E aquilo era uma consciência que a gente tinha e hoje a gente não tem mais essa consciência. Hoje a gente consegue diferenciar o que é certo, o que é errado. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, por isso que é tão importante o estudo, por isso que é importante a gente trabalhar no nosso interior para que a gente possa entender o que é um eco da minha alma, o que é uma ferida ancestral que eu trago, o que é uma lealdade invisível que eu trago, porque muitas vezes esse medo que você tem de ter o dinheiro, de cobrar, de valorizar o seu trabalho, não é nem seu. É um eco ancestral, é uma lealdade invisível, é um medo que está ali no seu sistema, mas aquilo não é seu. E aí você atrasa toda a sua vida, tudo aquilo que você poderia estar compartilhando, porque a gente precisa de valores para estar aqui. Por mais que essa live está sendo gratuita, existe todo um equipamento, existe todo um recurso que precisa. Então, a prosperidade é isso, eu poder compartilhar. Então, quanto mais eu tenho, mais eu posso compartilhar, mais eu posso me doar, porque eu não preciso ficar pensando nas minhas questões individuais, né? Isso foi uma das coisas que o pai Joaquim falou para mim quando eu já tinha decidido, quando eu saí, né? Ele falou assim, então agora você saiu de ser a mãe dos seus filhos para trabalhar para várias pessoas, você abriu mão do seu bem-estar, porque era muito mais fácil você ficar com o seu salário, com as suas coisas, com tudo que você tinha, que você estava no seu núcleo também. Só que agora você abriu mão para algo muito maior, né? Então porque às vezes a gente faz assim, né? A gente faz caridade, a gente faz coisa até não mexer no nosso bem-estar. Mexeu no nosso bem-estar, a gente já não quer mais fazer. Então, isso também são sombras, mas que estão ali disfarçadas, sutil, que a gente não, mas então tudo isso ele está vindo à tona. Para quê? Para que fique só a verdade, né? E as sombras, elas são importantes porque é a nossa parte, né? Esse equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina, a gente tem que fazer essa integração. Sim. Né? E quanto maior a luz, obviamente maior a sombra, é uma proporção. Né? Esse é o princípio da correspondência. E aquela história, né? Se você faz um movimento de levar luz, não só para a sua vida, mas você começa a levar luz, despertar de consciência, informação, cura, espiritualidade para outras pessoas, você está fazendo esse movimento luminoso. E para todo movimento para frente, sempre vai ter um movimento contrário, aquele movimento de resistência do nosso ego, do nosso inconsciente, e o movimento de resistência das forças trevosas que vão estar aí em volta, e elas estão sempre agindo. Então, quem está na espiritualidade também não pode ter essa ingenuidade, essa inocência de achar que não vão ter forças contrárias, que não vão mexer com o nosso ego, que não vão tentar pegar, né, naquela ferida, naquilo que está na sombra, né? Por isso que a gente precisa investigar a nossa própria sombra e conhecer verdadeiramente as nossas vulnerabilidades, né? Isso é muito importante também. Olha só, tem muitos comentários legais aqui. Eu quero dar um destaque do Rafael Maciel, porque ele é um profundo conhecedor de tarô. Que legal, Rafael, que você está com a gente aqui, viu? Uma honra a sua presença aqui. O Rafael é um profundo conhecedor de tarô e de yoga. Ele é uma das, assim, acho que é a única pessoa no Brasil que faz essa conexão entre tarô, os arcanos do tarô e asanas do yoga, posturas do yoga. E ele é um profundo conhecedor de símbolos. Ele colocou assim, ó, boa noite, é essencial estabelecer quais valores são necessários para a nossa caminhada pessoal. Sejamos o mago a construir dentro das possibilidades da Rota da Fortuna, Arcanos Regentes de 2026. Excelente, olha que legal. Bacana pra caramba. E aqui uma pergunta da Flávia Russo. Como manter a constância com tantas programações? Qual foi o prazo necessário para mudar? Acho que ela está perguntando para você diretamente, né? Para mudar realmente e entrar na prosperidade sem voltar ao zero. Vamos lá, Flávia. O prazo é muito difícil porque você quer uma resposta muito assim, racional, e não, na prática não funciona, por mais que a gente planeje, muita coisa ela não sai da forma que a gente planejou, né? E isso é a gente querer ter controle. Então, uma das primeiras coisas é a gente soltar o controle, a gente se render àquilo que é o fluxo. Mas é claro que a nossa mente, o nosso ego, ele sempre vai querer ter confirmações, ele sempre vai querer ter certeza, ele sempre vai querer ter segurança, e isso é muito do ego. Então, assim, para manter a constância, aquilo precisa ressoar com você e ser verdade para você, porque senão você não consegue sustentar. Você sempre vai ter dúvidas. E é normal a gente ter dúvida, porque nós somos humanos, nós estamos aqui numa experiência humana. Então, a gente não adianta a gente querer ter o passo a passo todo corretinho, e mesmo que a gente tenha,
acontecem adversidades, acontecem influências externas que a gente não estava prevendo que aquilo ia acontecer. Então, mais importante de tudo isso, Flávia, é você ter esse autoconhecimento, é você entender o que é sua sombra, o que é seu ego, o que são influências externas, para que você possa lidar com essas adversidades, com esse caos que vai acontecer, com esses conflitos entre o seu pensar, o seu sentir e o seu fazer, que está aqui no seu plexo solar, trazer o seu poder pessoal de volta para você e estabelecer limites nas energias externas. Por quê? Principalmente você deve estar me fazendo essa pergunta porque você não deve ser uma pessoa sozinha e você deve estar com medo também do que as outras pessoas vão pensar, das expectativas que as pessoas projetam na gente, né, nas criações que tem, e isso também está muito ligado, assim, pegando a frequência da sua pergunta, a sua necessidade de provar o seu valor. Então, quando você não precisa provar o seu valor, você consegue sustentar. Só que isso é um trabalho interno que a gente tem que fazer. Então, na maioria das vezes, a gente quer provar que a gente está certo, a gente quer provar que a gente tomou a decisão correta. E aí, quando a gente quer provar, a gente esquece o nosso valor e a gente está projetado só no fora. E aí a gente está sem compaixão com a gente mesmo. Então, o fora, ele não existe, só existe o que você está. Mas, claro, a gente vive em sociedade, a gente tem família, a gente tem que conviver, mas a gente tem que saber estabelecer limites para que a gente possa fazer esse caminho de uma maneira saudável. E aí, eu vou te falar que eu fiz e eu falo muito pro Marco, assim, vamos fazer e a gente troca a roda no meio do caminho. Não tem como a gente esperar o carro estar pronto para a gente sair. A gente tem que ir trocando. Roda da fortuna também. Vai, anda, a roda não para, a roda gira. Não adianta você esperar estar pronto para fazer. Você está com as condições perfeitas para fazer, mas é claro que você tem que ter um planejamento, né? Então, eu tinha uma estrutura, eu tinha uma base, eu tinha uma família, não fui assim totalmente louca, né? Vou. Mas eu fiz com uma consistência. É importante, né? Eu não saí também louca fazendo isso, né? Mas exige coragem. Então, isso é uma das coisas que você precisa ter clareza do que realmente você quer. Porque, às vezes, a gente também se confunde, Diego, não sei se é o teu público, mas muitas pessoas acreditam, só porque elas entraram na espiritualidade, que o caminho deles é terapêutico. E muitas vezes não é, porque muitas vezes você confunde, como você está gostando muito disso, isso está fazendo muito bem para você, você acredita que isso é seu propósito, que esse é seu caminho, e às vezes não é. E às vezes você pode fazer isso num paralelo, né? Você pode ter o espiritual e ter a sua vida material profissionalmente e fazer isso num tempo que te sobra. Então, nem todas as pessoas, elas estão para a terapia, mas às vezes a gente se confunde também. Muito então, bom, muito bom. Muito bom você pontuar isso, porque assim, e outro aspecto também, complementando ao que você trouxe aqui com muita sabedoria, integrar a espiritualidade à vida prática. Então, assim, dá para você seguir no seu rumo profissional. Por exemplo, tem pessoas que prestaram um concurso público e estão felizes, estão bem, despertam espiritualmente, e dá para você continuar nesse caminho. Eu atendo muitas pessoas que estão nessa caminhada e que despertam espiritualmente e encontram um propósito dentro dessa caminhada. Agora, claro, cada um tem o seu trajeto, cada um tem a sua jornada. Nós estamos trazendo aqui hoje, né, a história da Daniela, né, as conexões dela, o chamado de alma dela que reverberou, e ela está compartilhando aqui, que pode servir como inspiração, com certeza, mas ela trouxe isso muito bem. Não necessariamente o despertar espiritual precisa estar conectado com um caminho terapêutico, né? Agora, claro, a autoterapia é muito bom, o autoconhecimento, e buscar terapia também, tem outro aspecto também, né? Tem gente que quer virar terapeuta, mas não faz terapia. E o primeiro passo para você virar um terapeuta é você fazer terapia, né? Que são os curadores feridos, né? Exatamente. Olha então, só, temos uma mensagem aqui, temos uma mensagem de um amigo espiritual. Seu pai Joaquim de Aruana, não espere que algo aconteça para ser feliz. Seja feliz para que algo aconteça. Olha que bonito, né? Pai Joaquim, foi a felicidade não é consequência, é causa. Ela é o ponto de partida e não o resultado. Sabedoria,
do nosso amigo espiritual. Então, olha só, uma deixa para uma pergunta aqui agora. Espiritualidade e prosperidade combinam, então, Daniela? Claro, com certeza, né? Se espiritualidade é um estado de espírito, né? E a gente está falando de espiritualidade, não é religião, né? Espiritualidade é essa sua conexão com a sua essência, com algo maior, com aquilo que você pode chamar de inteligência universal, de inteligência infinita, de substância amorfa, aquilo que você, ou se ela tem um nome, então essa sua conexão com você. Então, prosperidade é o bem-estar. E quando você está na espiritualidade, você também tem esse bem-estar. Então, prosperidade e espiritualidade, elas estão ligadas, porque espiritualidade também está ligada à sua vida, a como que você vai na sua existência, como que você se conecta na sua existência. E prosperidade é isso. Então, tá tudo ligado, né? Não tem como você ser uma pessoa próspera e não ser espiritualizada. E aí você vê que isso não tem nada a ver com dinheiro, porque tem muitas pessoas que não são não têm uma religião e são totalmente espiritualizadas, né? Elas servem, elas fazem os movimentos dela, e se você perguntar, ela tá ali só seguindo a vida dela material, fazendo, mas ela tá totalmente conectada, presente. Então a espiritualidade também tá ligada à presença, né? A presença, o quanto que você tá presente. Então, tem tudo a ver, sim. Maravilha. Força da presença. Muito bom, muito bom. Sim. Então, qual foi o seu momento mais próspero de 2025? Você pode relatar para a gente aqui, para trazer mais inspiração aqui? Olha, eu vou falar assim que tive muitos momentos prósperos. Esse ano foi um ano de muitas revelações que a gente falou, né? Muita coisa, verdades, de ilusões que vieram à tona. Mas eu vou falar um mais recente agora. Eu vou falar, acho que o mais recente, porque está mais fresco. Mas foram mais momentos. Deixa eu ver, se eu me lembrar, eu falo depois. Mas foi um trabalho espiritual que a gente fez, muito bonito. A gente fez agora recentemente, onde eu me conectei com uma pessoa que ela é um cliente nosso e que ela foi um filho meu numa vida passada. Então, isso assim, sentir aquela consciência minha de uma outra vida, integrar, né, onde eu abandonei aquela criança e fazer essa integração, né, e ver esse movimento do universo que ele fez de trazer essa pessoa e me dar essa oportunidade de fazer esse resgate nessa vida, né? Não esperar a gente ir para o momento entre vidas para que a gente pudesse fazer isso. Então, fazer isso foi assim um fechamento de ano e uma grande oportunidade, assim, foi um presente de Natal, né? Porque assim, para quem é mãe, né, você reconhecer um filho, né, e a prosperidade é isso, é você dar vida. E aí é como se eu tivesse novamente, né, uma parte minha, eu reconheci uma parte minha que era aquela pessoa, né, que é um querido que estava lá e que ele, sem a gente saber, ele tem muito a ver com o nosso próximo livro, que a gente vai lançar, acho que agora em janeiro, que é A Festa da Jujuba, que é um livro para você encontrar a sua criança divina, e muitos desses ensinamentos vieram através dele, né, onde o pai Joaquim fez, o Joãozinho fez eu prestar atenção naquilo que estava sendo passado para ele, sem eu saber que a gente tinha essa conexão e que a gente tinha. Então, eu estava ali com um filho meu, né, pegando aqueles conhecimentos e trazendo, e aí provavelmente em janeiro aí vocês vão ter acesso a esse livro, A Festa da Jujuba, que fala justamente disso, de você encontrar a sua felicidade, né, de você entrar na festa, porque todos estão convidados para a festa. Então, por que você não está na festa? Né? E por que você não está se divertindo na festa? Então, a festa da Jujuba é isso, é quando se você não está feliz na sua vida, é porque você se perdeu da sua criança. Mas aonde está a sua criança? Né? Em que lugar que você deixou essa criança? Na luz ou na sombra? Como que você se perdeu dessa criança? Então, se você quer encontrar a sua felicidade, encontre a sua criança, que ao mesmo tempo você já vai ser feliz. Então, muitas das pessoas adultas, né, estão perdidas aí porque estão aí fora da sua criança, estão longe da sua criança, mas a sua criança sempre está com você, ela está dentro de você. Né? E a gente está procurando tantas coisas fora quando as respostas elas estão dentro. E é esse convite que o Eremita fez para a gente, né? Excelente. Então teremos novidades aí para 2026, hein? Que bacana. Daniela, como é que o pessoal encontra os livros que já estão publicados? Então, os Chaves da Sabedoria e Café com Sabedoria encontra com a gente pelo Instagram. Pode entrar com a gente no direct, a gente envia para todo o Brasil, e também tem lá vocês vão ver que tem o WhatsApp da FOI, vocês podem falar direto com a gente também, e aí a gente também envia.
Por enquanto, Não. essas formas que a gente tem para adquirir o livro, né? Ou Bacana. foi quem é daqui de Santos também, que frequenta lá, pode adquirir com a gente lá. Legal, bacana. Vamos lá. Bom, nós já estamos com 1 hora de live, estamos com várias perguntas aqui. Aí, ó, a gente fica com você aí. Se der o seu tempo, você fala, tá tudo certo. A gente vai para a parte 2 depois, ó. Aqui, a Dani, fala sobre as pequenas oportunidades. Não, peraí, cadê? Ah, não, é esse mesmo. Fale sobre as pequenas oportunidades. O caso que aconteceu na Foi, Dani na sexta. Então, é isso. Foi esse relato? Foi esse relato, porque o Pai Juninho, ele sempre fala para a gente sobre as pequenas oportunidades, porque a gente sempre quer aquilo que é grande, aquilo que é macro, mas às vezes a gente deixa passar as primeiras pequenas oportunidades, né? Às vezes, por exemplo, como a gente faz um trabalho também com as crianças nas creches, ele trouxe essa coisa. O que para você foi só um abraço, para aquela criança, de repente, ela tá ali esperando você. Aquilo foi muito para ela. Legal. E a gente só fica agradecendo pelo aquilo que a gente tem. E aquilo que nem aconteceu com você. E aquilo que a espiritualidade tirou do seu caminho para que não acontecesse, né? Às vezes, aquele espírito, aquele mentor, ele fez tudo que ele podia e que para você nem percebeu que aquilo não aconteceu, você não valoriza. Então, assim, isso foi um dos casos que aconteceu, porque eu ia deixar passar essa oportunidade, porque eu não queria deixar ele ficar, por questão assim, não, pode ir. E ele ofereceu uma ajuda para mim. Então, quer dizer, estava do meu lado e eu ia desperdiçar essa oportunidade, né? Então, o quanto que a gente também está distraído com as coisas, o quanto que a gente não lê os sinais, né? Então, por isso é importante a gente estar presente e valorizar tudo aquilo que está acontecendo, porque da onde a gente menos imagina que pode ser as grandes oportunidades da nossa vida. Olha, muitos ensinamentos hoje, viu? Ó, a Cíntia colocou aqui, ó, primeira na fila para o livro, já é meu, coleção completa, ó. Então já está na fila aguardando, hein? Vamos lá. Ó, a Flávia colocou assim, ó, ela comentou aquela pergunta que você respondeu, né? Legal, ela colocou assim, excelente, importante mesmo falar a respeito. Virou comércio a terapia pelos números de mercado em quantidade de pessoas doentes emocionalmente, infelizmente. É isso, né? É buscar o seu aprofundamento, o seu autoconhecimento, e não necessariamente você tem que virar um terapeuta quando você desperta espiritualmente. A Elaine colocou assim, ó, se formos esperar absolutamente tudo para ficar bem, para sorrir, passamos a vida sem dar nenhuma gargalhada. Agradecer pelo que tem é fundamental, mas sem deixar de buscar e de movimentar. Então é isso mesmo, é exatamente o que você trouxe, né? É agradecer e movimentar. Aí assim a gente entra na materialização, não é? Sim, porque quando você começa a agradecer, a sua vibração ela já muda automaticamente. Aí você já começa a vibrar numa outra frequência. E aí você já começa a ressoar com aquilo que está naquela frequência. Porque se você está no medo, na vergonha, na culpa, você está vibrando baixíssimo. O que você vai atrair para o seu campo? Aí você pode me perguntar, tá pensando, Daniela, mas eu vibro alto, eu não reclamo, eu sou sempre positivo e mesmo assim eu atraio coisas negativas. Aí são questões também de aprendizagens, né, que a gente falou, questões de oportunidades. Muitas vezes você está olhando essa pequena vida aqui, essa pequena experiência sua, mas a gente tem muitas questões, então a gente também não sabe qual foi o acordo de alma que você fez, o que você se propôs a estar aqui, o que está escondido lá no seu inconsciente, né, de memórias, de lealdades, de frequências, de ecos que você precisa soltar, porque às vezes, né, Diego, você que também atende, tem coisas que você consegue esclarecer, mas tem movimentos que são só nossos, que não vai ser nenhum terapeuta, nenhum guru, Sim. nenhum mentor que vai falar para você, porque é sua responsabilidade, é o seu aprendizado, então isso é você, é só você que vai poder fazer por você. Então a gente também tem essa lucidez, que nem sempre a gente vai ter todas as respostas prontas, e que tem vezes que vai estar na nossa cara, a gente não vai enxergar, e depois a gente vai falar, meu Deus, estava ali, eu não vi, por que eu não vi? Porque a gente precisa de maturidade psíquica, e isso não tem nada a ver com a nossa idade. Eu posso ter 100 anos e não ter maturidade psíquica. Então, e às vezes a pessoa ela é jovem e ela tem essa maturidade psíquica. Então, a gente não adianta nada a gente ser super conectado espiritualmente e a gente não ter esse equilíbrio, essa gestão das nossas emoções. Porque se a gente desequilibra as nossas emoções, a nossa conexão espiritual também entra numa outra frequência e a gente também começa
a pegar outras frequências que também não são tão positivas assim. Então, tudo vai girar de acordo com a nossa emoção e com a nossa mente também, para que a gente faça uma conexão espiritual, né, positiva, né? Excelente. Lucidez, hein? Lucidez. Luz na consciência. Então, lucidez é luz na consciência. Como é que a gente encontra a lucidez? Através do discernimento, né? O discernir o real do irreal, a intuição da ilusão. Então, muitas vezes também, se a gente está num caminho muito tomado pelo ego, muito na inconsciência, você acha que é uma intuição, mas na verdade é uma ilusão. Então, prosperidade é o equilíbrio entre isso, né, Dani? É o equilíbrio, sim. Sempre o equilíbrio, né? Sempre o caminho do meio, né? A polaridade também, que a gente falou, né? Existem leis aí da prosperidade. Então, tem essa lei, a lei da polaridade, ela encaixa bem, né? Então, Sim. um lado, do outro, mas eu tem que sempre estar aqui, ó, no meio, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A lei da gratidão, a lei do amor, a lei da boa vontade, a lei da generosidade, a lei da persistência. Tudo isso faz parte da prosperidade, né? Eu entender sobre as leis e como que funciona, porque aí é muito fácil eu falar que eu sou próspera quando tá tudo indo bem na minha vida. Aí dá uma coisa errada, pronto, acabou a prosperidade. Só que a prosperidade, ela tá muito além disso, ela não tá além do que é bom e que é ruim. Ela não tá aqui falando, você é próspera porque só dá tudo certo na sua vida. Como que você mantém e sustenta a prosperidade mesmo quando tudo está, né, um caos na sua vida? Isso é prosperidade, né? Que é um estado de espírito. Excelente. A prosperidade é a visão mais ampliada numa crise, por exemplo, né? E aí você, na crise, você tira o S e entra o quê? O CRIE, né? Crie oportunidades. Ó, gente, é o seguinte, a Dani vai trazer daqui a pouquinho pra gente aqui, que ela falou que separou uma surpresa pra gente. Daqui a pouquinho ela vai trazer aqui pra nós, tá? Ó, qual é a dica? Já se antecipa aí, pega papel e caneta, porque você já viu que está aprendendo muito hoje aqui, com certeza você vai assistir esse vídeo depois, porque são muitos ensinamentos, muitas dicas práticas, mas vai lá, separa papel e caneta aí, porque vão vir dicas preciosas. Tenho só mais uma pergunta que está anotada aqui, que eu gostaria muito de fazer, que eu quero aprender com você, eu estou aprendendo muito hoje aqui, está sendo incrível, e que legal que você está dedicando o seu tempo aqui para a gente hoje, viu, Daniela? E assim, ó, se você tivesse que deixar apenas um hábito diário para quem quer prosperar, qual seria? Então, vamos fazer o seguinte. Eu ia falar gratidão, ok? Mas eu não vou falar gratidão porque às vezes a pessoa ela não consegue ainda colocar esse movimento na vida dela. Mas é fácil a gente colocar, a gente começar a agradecer por tudo que a gente tem, né? Pelo garfo que a gente tem, pela cama que a gente tem, pelo chuveiro que a gente tem, porque isso já vai mudando a nossa frequência. Mas o que eu quero te colocar aqui é para que você se faça só um hábito. É uma pergunta que você vai colocar no seu dia a dia, tá bom? Tudo que te acontecer, você vai falar assim, isso é uma dívida ou uma oportunidade? Isso é uma dívida ou uma oportunidade? E começa a escolher sempre como uma oportunidade. O que você vai ver? Que isso vai começar a mudar a sua percepção. Que eu acho que não sei se você me fez essa pergunta, mas que era como que a pessoa que está na escassez, ela pode mudar, mesmo que ela tenha várias programações. Não me fez essa pergunta, né, Diego? Você entrou nesse tema, você desenvolveu muito bem, foi muito legal. Então, como que a pessoa ela sai disso? Através de novas percepções, novas programações. Então, substituir as velhas programações por novas programações. O que são crenças? Tudo aquilo que eu acredito como verdade. Então, se eu acredito que tudo falta. Mas se eu substituir, porque o universo abundante, todos os recursos estão disponíveis. Tudo está disponível para mim. Eu vou começar a acreditar nisso. Nisso eu vou começar a vibrar numa outra frequência. Eu vou começar a olhar para mim, a me valorizar. E aí eu vou começar a ver verdades. E aquilo vai passar a ser uma verdade na minha vida. Então eu vou começar a funcionar naquela verdade. Então eu acho que dívida e oportunidade foi uma das grandes lições que a gente teve nesse ano de 2025. E que assim como foi libertador para mim, para o Marco, né, e para todo mundo que frequenta eu acredito que eu deixaria essa contribuição
né? Esse compartilhamento, porque foi tão importante para a gente olhar para aquele caos que estava acontecendo e a gente falar assim, mas isso é uma dívida ou uma oportunidade? Não, é uma oportunidade, tá? Onde que está o positivo aqui? Onde que está o aprendizado, né? Que nem sempre vai ser positivo, mas vai ser aprendizado. Então, assim, é olhar e falar assim, não, eu não estou perdendo, eu estou aprendendo, eu estou ganhando, então eu não perco. Isso é um dos padrões que você tem que mudar. Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Então, você tira que você está perdendo aquilo. Aí, eu acho que isso encaixa com a Flávia também, entendeu, Flávia? Se você for fazer esse movimento, né, então sempre se colocar, eu estou ganhando, eu estou aprendendo. Então, vai ter adversidades, vai acontecer coisas, mas tá, é oportunidade. Que oportunidade mais tem de ver o teu amigo ali falando mal de você, acabando contigo, te destruindo? Que oportunidade tem ali, né? Tem oportunidade em todas as coisas. Excelente. Ó, então, antes da gente entrar nas dicas aqui, passa para a galera quais são as oportunidades disponíveis na FOI. Como é que o pessoal faz para encontrar essas oportunidades? Onde que a galera encontra vocês? Reforça aí, por favor, porque o pessoal está querendo saber. O nosso Instagram é Foi Deixe Fluir, tá? Lá você vai ter acesso lá a todos os nossos atendimentos que a gente tem. A gente tem o sistema Magnetize-se, a gente tem a Fonte, que é uma mentoria individual, a gente tem Conexão Xamã, que é muito bacana, é um processo muito legal de reconexão. A gente também tem Imersão Atlantis, a gente tem vários processos. A gente tem a Sexta na Foi, que é um projeto que a gente faz também com a incorporação, que é onde a gente faz uma parceria que a gente ajuda nossa, me deu branco, a Pastoral da Esperança, a Pastoral da Esperança com alimentos também. Então, lá no nosso Instagram, você pode ter acesso a tudo. Lá também vai te direcionar para o nosso WhatsApp. E aí, a gente também passa lá o site para você. E a gente também tem aqui no YouTube o Foi Flow Podcast, que também é um podcast que a gente tem, que vai ter mudanças para 2026, porque 2026 é um ano de recomeço. Então, a gente tem novos projetos aí também, né? Então, mas o canal, ele continua, mas aguardem os novos recomeços. Opa, legal, hein? Então, ó, pessoal, novidades aí no canal. Foi Deixe Fluir aí, no Foi Flow para 2026. Estou curioso, vou ficar esperando aí na expectativa de bons movimentos. Bom, chegamos aqui no momento, então, em que vamos receber um presente espiritual da Daniela Tineu, que está aqui conosco, especialista em prosperidade. Trouxe um monte de dicas aqui, muitos aprendizados. Esse vídeo aqui, gente, é para você assistir várias vezes. É realmente um presentão espiritual aqui. Live de fechamento de ano. Não falei que ia ser uma live especial? Aí, prometi e cumpri. Está aqui a Daniela com a gente, trazendo muito conhecimento. Vamos lá, Daniela. Então, o que é esse presente aí? Então, você vai agora com a gente, né? Eu quero que você respire profundamente. E aí, são 5 perguntas que eu vou te fazer, que é para você colocar aí e planejar, né? Estabelecer essa conexão com o seu ano de 2026. Depois você pode voltar e anotar, mas é muito importante que você traga essa resposta do seu coração, não da sua mente, né? Quando a gente começa a racionalizar muito, a gente já está trazendo para a mente. Então, a primeira pergunta é: o que eu escolho ser em 2026? Não o que você escolhe ter, mas o que você escolhe ser. O que você escolhe ser, ele vai estar ligado com a sua autenticidade, com o seu propósito, com a sua autoimagem, né? Tirando as suas distrações, as suas distorções, que são as suas ilusões. Então, a primeira pergunta é: o que eu escolho ser em 2026? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Então, que traga essa palavra, que você consiga caminhar nesse ano todinho com essa palavra, que ela te direcione, que ela seja o seu GPS nesse ano. A segunda é: que história eu quero contar em 2026? Que projetos, que ideias que eu quero contar em 2026? Porque as histórias que você conta, ela cria a sua realidade, ela manifesta a sua realidade. Então, que projetos, que obras que eu quero contar em 2026? Depois que frequência que eu quero sustentar em 2026? Qual é a frequência? A frequência do amor, da prosperidade, do medo, da dúvida, da aceitação, da neutralidade. Então, que frequência eu vou sustentar? Que frequência quando eu estiver lá na diversidade, quando estiver acontecendo tudo errado, que eu vou, nossa, eu preciso sustentar essa frequência, eu preciso mudar essa polaridade, eu preciso vir para
pro outro lado. Então, qual que vai ser essa frequência? Isso são palavras-chave, gente. São códigos. A gente está entrando numa nova era e a gente precisa desses códigos para sustentar. E aqui eu vou fazer um parêntese, eu não sei se a Flávia ela ainda está aí na live, mas eu quero fazer um parêntese, porque a gente falou sobre essa parte de terapias, mas muitas pessoas elas estão sendo chamadas para ser líderes espirituais. O que é ser líderes espirituais? É para você liderar no ambiente que você está, na sua família, no seu trabalho, para você sustentar a nova energia da nova terra. Então, ser líder espiritual não quer dizer que você vai ser terapeuta. A gente não precisa de mais terapeutas. A gente precisa de pessoas que sustentem a energia, que sustentem o amor, que sustentem o bem, que sustentem a energia da nova terra. Então, veja se você não está sendo chamada para isso, tá? Eu não sei se é a sua parte espiritual, mas só um ampassant que veio aqui. Aí é a frequência que eu vou sustentar e depois quem vai caminhar comigo em 2026? Quem te apoia? Quem você quer ao seu lado? Quem você vai ter que deixar para trás? Então, quem que vai caminhar com você em 2026? Quem são as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado? Que são pessoas que te apoiam, que te sustentam você, que te dão a mão. E as pessoas que você precisa colocar limites, que você precisa colocar uma barreira, que são pessoas, às vezes, do seu convívio familiar, mas que emocionalmente ela não faz com que você ande, que você vá para frente. Então, talvez você vai ter que desapegar disso, para que a sua vida não fique estagnada. E a última, o que eu preciso deixar para trás? Então, o eremita ele estava olhando para trás, mas agora eu vou para o mago, que vai manifestar, que tem todos os elementos, que tem todas as ferramentas, que tem o infinito, que tem o universo. Então, o que eu preciso deixar para trás para que eu possa materializar no novo? Porque muitas vezes, gente, a gente já está na energia do novo, mas como a gente tem padrões antigos, é como se a gente estivesse num carro elétrico querendo colocar gasolina nesse carro. Então, eu já tenho um carro elétrico, mas eu quero colocar a gasolina. Então, a gente precisa estar no novo. E muitas vezes a gente vai ter que fazer essa ruptura. Então, quando tiver algo que você... Sempre quando a gente vai fazer um salto na nossa vida, sempre quando a gente vai... dar um passo na nossa vida, o que acontece? A gente vai ter o medo. O medo, ele vai vir. E quando ele vem, ele descarga, ele faz uma descarga no seu corpo, e aquela descarga que vem no seu corpo, você confunde aquilo, porque você pode sentir aquilo. Então, se permita sentir aquela descarga energética que o medo faz, porque é um momento de ruptura. Toda vez que eu vou fazer uma ruptura, aquilo vai me dar um medo. Só que como eu não me permito sentir esse medo, o que faz? Eu arrego. Então, eu deixo de ir. Então, esse ano, e todos os anos eles vão pedir, mas esse ano em especial, enfrentar. Então, eu preciso enfrentar, sustentar e dar ritmo, que é a constância, que é o que perguntaram aqui, alguém também perguntou isso, como que eu mantenho isso? Então, eu enfrento, muitas vezes a gente enfrenta, mas a gente não sustenta. Então, só aquilo que sustenta é o amor e a prosperidade. O amor e a prosperidade, elas andam junto, né? E aí a gente pode fechar com o Pai Joaquim, amor, amor, amor. 3 vezes amor. O 3, né? O 3 vezes. Sempre a tríplice, né? Então, sempre isso. Agora, Diego, quem quiser um banho aí para entrar em 2026, a gente vai passar um banho que a gente passa lá para quem quer abrir caminhos. A gente sempre trabalha com um banho que é cipó caboclo, arruda e abre caminhos. Você ferve lá a sua água com essas 3 ervas aí, quem gosta de tomar esse banho, aí você coa e toma seu banho, mentalize aí as suas oportunidades, mentalize, faça o selamento que a gente faz aí, né? Está feito, está firmado, está selado no amor, e vai aí também, e tem um banho também que a gente trabalha com ele, que é o banho dourado, que é o banho da cigana, né? O cigana que abre caminhos aí, que também vai trabalhar o quê? Amor próprio. Então, você que não consegue reconhecer o seu valor, que não consegue reconhecer seu amor próprio, jambolão, alfazema e flor de laranjeira também. Esse aí é o banho dourado, é o banho da cigana. Então, quem quer trazer essas moedas para a sua vida, quem quer trazer essa energia do movimento e seu amor próprio, faz o banho dourado. Repete pra gente, por gentileza, os 2 banhos aí, os ingredientes para galera fazer esse banho energético. O banho de abre caminhos, tá? Então você vai
vai colocar abre caminhos, né? Que pode ser tanto seco como as folhas, arruda e cipó caboclo, tá? Eu tenho até aqui um cipó caboclo. Cipó caboclo. Nessas casas que vendem essas coisas espirituais, sempre tem lá, ou você pode ter essas ervas. Pode tanto ser erva seca, como também natural. E o banho dourado é flor de laranjeira, jambolão e alfazema, tá? Alfazema é em folhas, flor, né? Em ervas, né? Não aquela alfazema líquida, tá? E aí você faz daí esse banho também dourado aí que ela vai abrir os seus caminhos aí. Qual é a erva abre caminho? O nome dela é abre caminho mesmo. Se chama abre caminho, erva abre caminho. Ela é essa erva. Ela tem tanto em erva, como ela tem sequinha, e como também tem as folhas, mas é mais difícil, né, gente? Aí tem que ir pro meio do mato para conseguir o abre-caminho. Mas nessas lojas de artigos religiosos, com certeza acha no saquinho, né? Sim, tem já os saquinhos tudo pronto lá. Coisa linda, hein? Muitos aprendizados, estamos fechando esse ano aqui de forma incrível, prontos aí para arrasar em 2026, hein? Daniela, deixa, por gentileza, antes da gente encerrar aqui o nosso encontro, obviamente, recados que você queira deixar e reforça as redes sociais aí, por favor. Vamos lá, gente. As nossas redes sociais Foi Deixe Fluir, nosso Instagram, e no YouTube Foi Flow Podcast, mas se você colocar Foi Deixe Fluir, você também vai chegar lá, vai encontrar a gente no YouTube também. Lá tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente. Que eu queria deixar, acho que, Diego, assim, né? Que acho que é um dos pedidos aí dos nossos mentores espirituais, é que você entenda que prosperidade é um direito divino, é um direito seu. A prosperidade, ela está disponível para todos nós e ela está independente da sua riqueza material. Então, tudo que você... preste atenção nesse ano, quais são as sementes que você vai plantar, né? Quais são as oportunidades que vão aparecer para você. Coloque sempre, pense, que oportunidades eu tenho? Que oportunidades estão disponíveis para mim? Porque sempre tem oportunidades. E lembre-se sempre que só o amor sustenta. Só aquilo que é verdade vai sustentar. Então, esse ano a gente vai ver muitas máscaras caindo, muitas ilusões caindo. Então, esteja preparado, porque o autoconhecimento é uma antecipação do sofrimento. Então, assim, não quer dizer que a gente não vai sentir a dor, que a gente não vai, mas a gente não vai ficar no sofrimento, porque a gente entende as polaridades, a gente entende das leis, a gente vê como oportunidades. Então, invista em você, se valorize, né? E preste atenção nessas 3 chaves, na vibração, na sua vibração, no seu valor, que essa é uma das coisas mais importantes. Qual é o seu valor? Quando a unidade, que é você, sabe qual é o seu valor, você não precisa mais provar nada para ninguém. E aí tudo fica mais leve. E a gente não foi acostumado a viver no leve. A gente foi acostumado a viver na dor, no sofrimento, na reclamação, na vitimização e no que tudo falta. Então, aprenda a sustentar a leveza, aquilo que é o fluxo, aquilo que abre portas, aquilo que está disponível. Essa é a energia da nova terra, a energia onde tudo flui. Não quer dizer que não vai ter adversidades, não quer dizer que não vai ter problemas, mas quer dizer que você vai sustentar a leveza. E aí, quando você sustenta a leveza, você consegue estar numa outra vibração, você consegue ter outros acessos e você consegue ver a vida por uma outra perspectiva. E aí você cria oportunidades em pequenos momentos, em pequenas coisas. Você consegue ficar presente porque você começa a observar os sinais da vida. E o tempo inteiro, o universo, ele é tão próspero, tão rico, tão abundante, que o tempo inteiro ele está te dando sinais. Mas você, com a sua pequenez, com a sua arrogância, com a sua falta de humildade... E aí que é importante, Diego, que a humildade é eu reconhecer que eu sou pequeno e grande ao mesmo tempo, porque em alguns momentos eu preciso sim ver que eu sou grande, e em outros momentos que eu sou pequeno, que eu estou na posição de aprendiz. Em alguns momentos eu posso ensinar também aquilo que eu já aprendi para aquelas pessoas que precisam daquilo. Então,
isso é tão lindo que, ao mesmo tempo que eu posso dar a mão, eu posso receber uma mão. E isso é o equilíbrio entre o dar e o receber. E esse ano de 2026 vai cobrar tudo aquilo que não for troca equilibrada, aquilo que a gente faz por barganha, por interesse, aquilo que a gente quer receber sem ter feito, aquilo que a gente quer ter interesses que não são interesses verdadeiros. Então, tudo isso vai cair. Então, aprenda a compartilhar sem esperar nada em troca, sem ter esperar fazer barganhas. Isso daí não existe, isso é a velha energia. Então, isso é um dos grandes aprendizados que a gente precisa trazer para 2026. Qual é a intenção que a gente tem nos movimentos que a gente faz e naquilo que é verdade? Como que eu sustento a verdade na minha vida? E isso vai bater na autenticidade. Eu ser autêntica não quer dizer que eu sou agressiva. Quer dizer que eu tenho compaixão por mim e que eu me valorizo e que eu vejo o meu valor. Então, quando eu começo a ver o meu valor, eu começo a dizer não também. Eu acho que é isso, Diego. E amor, amor, amor. Vamos aí seguir. Prosperidade é um direito divino. Excelente, que incrível, equilíbrio entre dar e receber, prosperidade é um direito divino, muitos aprendizados. Daniela, muita gratidão, gratidão imensa, portas aqui, ó, sempre abertas, tá? Portal aberto aqui, sempre que você quiser. Marco também sabe que está aqui. Pai Joaquim, quando quiser trazer uma mensagem aqui para a gente também, pode vir trazer mensagens aqui, pessoal. Então, ó, aproveito para deixar esse convite, inscrevam-se no canal aqui, tá, da Foi. Ó, aqui, para quem está assistindo a live, você pode, durante o chat, inclusive, clicar aqui, ó, Foi, deixe fluir, tá interagindo no chat aqui, é só você clicar e aí você vai ser direcionado. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, entra na descrição do vídeo aqui, na descrição do vídeo você vai ter um @ ali, que é o Foi, deixe fluir, você vai clicar, você vai ser direcionado para esse canal maravilhoso. Então, ó, esperamos novidades para 2026 aí, ó, tá? E já deixo como sugestão aí, ó, Daniela trazendo aula de prosperidade pra gente aí, quem sabe, né? Jogando pro universo aí, ó, vamos aprender com a Daniela mais aí, viu? Então, ó, Daniela, muita gratidão, que seu ano de 2026 seja incrível, tá? Muita luz para você, para sua família, muita saúde para todos. E valeu, obrigado por você ter trazido aqui os teus conhecimentos para a gente, tá bom? Gratidão, Diego, no meu nome, do Marco, foi um prazer estar com você e vamos seguir aí. Obrigada por tudo. Maravilha, valeu pessoal, paz e luz, feliz 2026, até ano que vem, valeu.